eletrodinâmica, apostila do curso que eu paguei de eletrônica básica. Vamos lá, né? Vamos fazer essa leitura. E esse aí, né? O que ela vai ter? Vai falar sobre o átomo, o elétron livre, a corrente elétrica, resistência elétrica, associação de resistores em série e paralelo, tensão, potência, a lei de Ohm. E vamos começar com o átomo. O átomo ele é uma unidade que é composta de partículas fundamentais para a existência de matéria a observar. O átomo ele é formado de partículas com propriedades positivas e negativas. Essas células elas são os elétrons, os prótons e os nêutrons. A junção dos prótons, que tem as cargas positivas, que os nêutrons, que tem as cargas nulas, denomina-se núcleo. Então, os prótons é o núcleo. O núcleo ele é positivo, por isso que é o próton. E os elétrons, que têm a carga negativa, eles giram em torno do núcleo. Então, ó, a esfera preta é o elétron, que é negativo, gira em torno do nêutron, gira em torno do... Não, desculpa. O elétron, carga negativa, que fica girando em torno do próton, que é o núcleo, que é formado de nêutrons. Né? O elétron livre. Os elétrons que se encontram mais distantes do núcleo, eles se movimentam com facilidade entre as estruturas atômicas. Tais elétrons são chamados de elétrons livres. Materiais bons condutores elétricos, como o cobre, o ferro, eles conduzem a corrente elétrica a partir desse princípio. Corrente elétrica, a definição de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É o fluxo ordenado, ele segue uma ordem de cargas elétricas que se movem dentro de um condutor, como um fio, por exemplo. A corrente ela é fundamental para produzir movimento mecânico em um motor ou luz em uma lâmpada. Ao ligar um aparelho, uma fonte de energia elétrica, como pilhas, bateria, tomada, há então uma corrente elétrica livres dos materiais condutores, fios, cabos, componentes eletrônicos internos, se deslocando por causa de uma diferença de potencial. O sentido da corrente vai depender da diferença do potencial. A intensidade da corrente ela é medida em amperes. Então aqui é o esqueminha de uma pilha fornecendo energia para a lâmpada. Né? No sentido real, sai do negativo para a lâmpada, e no sentido convencional, é a lâmpada que passa para a pilha. O sentido real é o seguinte, né? O que é o sentido real? É o sentido da corrente, é o sentido do fluxo por onde os elétrons ele está acontecendo no exato momento da observação. Os elétrons eles se movem do lado negativo, que é o menos, para o lado positivo, mais. Mas quando é estudado um circuito elétrico, a física ela considera o sentido convencional desde as primeiras descobertas sobre a eletricidade, que era quando se acreditava que as cargas positivas elas iam do mais para o menos. Mas hoje sabemos que não é assim. Então o sentido convencional ela sai do mais e vai para o menos. E usamos a letra I simboliza o quê? A corrente. Dessa maneira. Então a corrente está saindo do positivo e vai para o negativo. Resistência elétrica. A resistência elétrica ela é definida como a capacidade que o corpo ele tem de se opor à passagem da corrente elétrica. A unidade da medida da resistência no sistema internacional é o Ohm, que é essa letra grega, que é o ômega. Em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. Ele representa a razão volt dividido por amperes. Né? Volt por amperes. Observe que essa imagem aqui, os elétrons estão livres e são representados pelas esferas azuis, em movimento, que é a eletricidade. E a cor laranja, elas são representadas os átomos de um condutor. Pode ser um fio, um resistor ou material que conduz eletricidade. Veja que os elétrons, as esferas azuis, né, elas colidem com os átomos do condutor em laranja, que tem dificuldade de passar. Isso é a resistência. O material resiste à passagem da corrente, todo material possui resistência, uns tão pouco que desprezamos, outros têm grande resistividade. Associação de resistores em série. Agora vamos lá. Vamos falar dos resistores. Associação de resistores em série. Um circuito formado de material que tem a resistência e que partilham da mesma ordem, onde a resistência elétrica resultante ela é igual à soma de todas as resistências. Então, segundo aqui, ó, a resistência total, para achar o total dessa resistência, você vai fazer o seguinte: você vai somar as três resistências. Então, resistência equivalente, né, vai ser o que? R1 mais R2 mais R3. Cada resistência vai ter um valor. Associação de resistores em paralelo. Agora, enquanto o resistor está em paralelo, um circuito formado de materiais que têm resistência elétrica e partilham da mesma diferença de potencial, da tensão. Nesse arranjo, existe a possibilidade dos resistores eles não possuírem o mesmo valor ômico, mudando a forma de calcular. Então, se os resistores tiverem o mesmo valor ômico, a fórmula é resistência equivalente a resistência dividida pelo número da resistência. Ou seja, o REC é a resistência equivalente, o mesmo que a resistência resultante ou a resistência total. O R é a resistência de cada resistor, considerando que todos têm a mesma resistência, e o N é a quantidade de resistores no circuito. Então, nesse caso aqui, vai ser o valor de cada resistência dividido pela pelo número de resistores, que é 3. Vamos supor, se os resistores têm a resistência diferente, a fórmula é o seguinte. Então, 1 sobre a resistência equivalência, né, ou a resistência total, vai ser 1 sobre R1, o primeiro resistor, mais, aí você soma,
1 sobre o segundo resistor, mais 1 sobre o terceiro resistor, e assim por diante, até 1 sobre R sobre Rn resistor. Mas se tiver só 2 resistores, pode ser simplificado dessa fórmula. Resistência total, resistência equivalência vai ser a relação do primeiro, se tiver 2 resistores, né? A relação o produto do primeiro vezes o segundo dividido pela soma dos dois. Então, ou seja, produto dos dois dividido pela soma dos dois. Tensão. O que é tensão? É a força da movimentação das cargas elétricas por conta da diferença do potencial elétrico. A tendência é receber elétrons ou doar vai gerar o quê? Uma diferença do potencial, uma unidade de medida é o volt. O aparelho de medida da diferença do potencial é o voltímetro. Potência, a potência elétrica é uma grandeza física e ela mede o quê? A quantidade do trabalho feito em um determinado período de tempo, ou seja, é a taxa da variação da energia de forma analógica. A potência mecânica. Um forno elétrico industrial, por exemplo, tem uma potência maior que um ferro elétrico doméstico, pois tem uma capacidade de produzir uma quantidade de calor maior no mesmo intervalo de tempo. A potência, que é o P, ela é igual a tensão multiplicado pela corrente. Ou seja, a fórmula é P é igual U vezes I. É a forma do PUI. PUI. Também é possível calcular a potência através da corrente que vai circular no resistor, que vai ser potência é igual o resistor vezes a corrente ao quadrado. Ou então, através da tensão que o resistor ele é submetido. Então, ou seja, na outra fórmula vai ser a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pelo resistor. A lei de Ohm. O físico George Simon Ohm, que nasceu em 1789 e morreu em 1854, ele descobriu que a razão entre a tensão e corrente é constante. Em um condutor, essa constante ela é a resistência. E para determinar a tensão? Para achar a tensão é o seguinte, a fórmula. É a fórmula do UIR. UIR. Tensão é igual a corrente vezes o resistor. Para achar a resistência, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. E para determinar a corrente é igual tensão sobre resistor. Então, decorou? Para achar a tensão, tensão é igual, multiplica a corrente que passa vezes o resistor. Aí eu não tenho resistor, então eu tenho que achar a tensão dividido pela corrente. E se eu não tenho a corrente, eu tenho a tensão e eu divido pelo resistor. Então, beleza? E se algum aumento da tensão e se a resistência permanecer constante, a intensidade da corrente vai aumentar. Então, por exemplo, se aumenta a tensão e se a resistência permanecer constante, a mesma, a intensidade da corrente ela vai aumentar. Se aumento da resistência e a tensão permanecer constante, a intensidade da corrente diminui. Vocês entenderam? Quanto mais a tensão subir e a resistência ela continuar a mesma, a corrente também ela vai aumentar. Se a tensão continuar a mesma, a corrente e a resistência aumentar, a corrente ela vai diminuir. Bom, é isso aí então, pessoas. Eu acabei de ler o material, só foi 9 páginas. É isso aí então, a dica que eu vou dar pra vocês é que sempre estudem, sempre leiam materiais, PDFs, sempre deixem sua cabeça fresca, beleza? Vocês nunca sabem quando que vocês irão precisar fazer alguma prova, algum concurso aí, para vocês serem alguém na vida. E é isso. Coloque Deus na frente, que depois o resto vocês conseguem conseguir. E o resto que Deus coloque Deus na frente e o resto vai ser tudo acrescentado. Beleza então, pessoas? Eu vou ficando por aí então. Eu sou Edson De Luca, um forte abraço pra vocês, ó. Fui!